1 Crônicas, capítulo 22. Davi disse então: Bem aqui no terreiro de debulhar trigo de Araúna é o lugar onde vou construir o templo de Deus, o Senhor, e também um altar para a oferta queimada de Israel. Davi mandou chamar todos os estrangeiros que moravam em Israel e disse a eles que preparassem blocos quadrados de pedra lavradas para a construção do templo de Deus. Ele também providenciou uma grande quantidade de ferro para a produção de pregos e dobradiças para as portas, e tanto bronze que nem podiam pensar. Os homens de Sidom e de Tiro trouxeram a Davi incontável quantidade de madeira de cedro. Meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, dizia Davi. E o templo do Senhor deve ser extraordinariamente maravilhoso, cheio de esplendor e famoso no mundo todo. Por isso vou deixar tudo preparado para a construção. Assim, Davi ajuntou todos os materiais de construção antes de morrer. Então, chamou seu filho Salomão e deu ordens a ele para construir um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu mesmo tinha no coração desejo de construir uma casa em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muita gente em muitas guerras, você derramou muito sangue na terra perante mim. Por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome. Mas dei a você um filho que será um homem de paz, e darei a ele paz com seus inimigos em terras vizinhas. O nome dele será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o tempo que ele reinar. Ele construirá uma casa ao meu nome. Ele será como o meu próprio filho, e eu serei o pai dele. E eu farei o que os filhos dele, os netos e bisnetos reinem para sempre em Israel. Agora, pois, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você possa construir o templo do Senhor, o seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor dê a você sabedoria e entendimento para seguir as leis do Senhor, o seu Deus, quando ele fizer de você o rei de Israel. Pois, se você obedecer com todo cuidado às regras e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço consegui ajuntar para a casa do Senhor 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem cheguei a pesar, além da madeira e pedra para as paredes. E você pode ir ajuntando mais. Você tem muitos homens que sabem preparar as pedras, pedreiros e bons carpinteiros, bem como gente que faz todo tipo de trabalho. São homens que trabalham muito bem em ouro e prata, em bronze e ferro. Por isso, faça o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então, Davi deu ordens a todos os líderes de Israel para ajudarem seu filho Salomão nessa construção. Ele disse: O Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Ele deu a paz a vocês, pois ele entregou todos os povos em minhas mãos e a terra foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, consagrem o coração e a alma de vocês para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os outros objetos sagrados que pertencem a Deus sejam trazidos para a casa que será construída para honrar o seu nome. 1 Crônicas, capítulo 23. Por esse tempo, Davi já era bem idoso, por isso nomeou seu filho Salomão como novo rei de Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Nessa ocasião, foi feita a contagem dos homens da tribo de Levi que tinham 30 anos ou mais. O número total deles chegou a 38.000. 24.000 deles vão supervisionar a construção do templo do Senhor, disse Davi, e 6.000 vão ser oficiais de justiça e juízes. 4.000 serão guardas das portas do templo e 4.000 vão louvar o Senhor com os instrumentos de músicas que eu fiz para esse fim. Depois, Davi dividiu os homens em 3 grupos principais com os nomes dos filhos de Levi, de Gerson, de Coate e de Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Esses foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Esses foram os filhos de Simei:
Selomote, Raziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram chefes das famílias de Ladã. E os 4 filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate teve 4 filhos, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre para o serviço santo de queimar sobre o altar as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Ele servia ao Senhor todo o tempo e era quem dava a bênção em nome do Senhor. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados com a tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os descendentes de Gerson eram chefiados por Sebuel e Reabias. O único filho de Eliezer era o chefe dos descendentes de Eliezer, pois teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Esses foram os filhos de Hebron. Jerias era o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Esses foram os filhos de Uziel. Mica era o primeiro e Isias o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Os filhos de Mussi foram Eliázer e Quis. Eliázer morreu sem deixar filhos, ele teve apenas filhas. Elas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. Os filhos de Mussi foram Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, segundo as suas famílias e chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes, os que tinham 20 anos ou mais. E eles ficaram com a responsabilidade de servir no templo do Senhor, porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel nos deu paz e ele vai morar em Jerusalém para sempre. Agora os levitas não precisam mais levar o tabernáculo nem os objetos usados para o serviço quando mudarem de um lugar para o outro. Esta contagem da tribo de Levi foi uma das últimas coisas que Davi fez antes de morrer. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes descendentes de Arão no serviço feito no templo do Senhor. Eles também eram responsáveis para guardar os objetos sagrados e ajudar nos atos de purificação e qualquer outro serviço da casa de Deus. Eles providenciavam o pão da presença, da farinha para as ofertas de cereais e dos bolos sem fermento, de assar o pão e de misturar a massa, frita ou misturada com azeite. Eles também conferiam todos os pesos e todas as medidas. Todas as manhãs e todas as tardes se apresentavam ao Senhor para cantar hinos de ações de graças e louvar a Deus. Ajudavam nos sacrifícios especiais de ofertas queimadas, nos sacrifícios feitos nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas. Sempre havia levitas presentes conforme o número prescrito para eles. Eles cuidavam do tabernáculo, do santuário e de ajudar os seus parentes, os descendentes de Arão, no serviço do templo do Senhor. Eles ajudavam os sacerdotes em tudo que eles precisavam. 1 Crônicas, capítulo 24. Quanto aos sacerdotes, os filhos de Arão, eles foram assim divididos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Somente Eleazer e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazer, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os filhos de Arão em grupos para servirem em várias ocasiões. Os filhos de Eleazer foram divididos em 16 grupos e os filhos de Itamar em 8 grupos, porque dentre os filhos de Eleazer havia mais homens que podiam chefiar. Cada grupo recebia sua tarefa de maneira imparcial, por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois em cada grupo havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazer como entre os descendentes de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, o secretário, registrou os nomes e as tarefas
na presença do rei e dos líderes, dos sacerdotes Zadoque e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eliázer e de Itamar ficavam com a responsabilidade das tarefas alternadamente. O trabalho foi indicado por sorteio na seguinte ordem: o primeiro sorteio saiu para Jeoaribe, o segundo para Jedaías, o terceiro para Harim, o quarto para Seurim, o quinto para Malquias, o sexto para Miamim, o sétimo para Cós, o oitavo para Abias, o nono para Jesua, o 10º para Secanias, o 11º para Eliasibe, o 12º para Jaquim, o 13º para Rupá, o 14º para Jesbeabe, o 15º para Bilga, o 16º para Imer, o 17º para Ezir, o 18º para Apsés, o 19º para Petaías, o 20º para Jesquel, o 21º para Jaquim, o 22º para Gamu, o 23º para Delaías, o 24º para Mazias. Cada grupo fazia as tarefas do templo do Senhor conforme as descrições deixadas pelo Senhor, o Deus de Israel, por intermédio de Arão, o antepassado dessas famílias. Estes foram os outros chefes das famílias de Levi. Dos descendentes de Arão, Jubael. Dos descendentes de Jubael, Gedias. O grupo de Reabias foi chefiado por seu filho mais velho, Isias. O grupo de Gizar, formado por Selemote e por seu filho Taate. Os descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro filho, Amarias, o segundo filho, Jaziel, o terceiro filho, Jecameão, o quarto filho. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Os irmãos de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. Dos filhos de Jazias, Beno. Dos filhos de Merari, de Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. Dos filhos de Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, o filho Jeramel. Dos filhos de Mussi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os filhos de Levi, de acordo com as várias famílias a que eles pertenciam. Da mesma maneira que os filhos de Arão, eles receberam as suas tarefas por sorteio, sem ter preferência de idade. O sorteio foi feito na presença do rei Davi, de Zadoque, Aimeleque e dos chefes dos sacerdotes e levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. Depois Davi, com auxílio dos chefes do tabernáculo, indicou os homens para profetizar, com acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esses homens eram dos grupos de Asaf, de Remã e de Jedutum. Esta é a lista dos nomes escolhidos para este trabalho. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf, sob a sua direção, e ele, por sua vez, profetizava sob a orientação do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías e Razabias, Simei e Matitias, 6 ao todo. Jedutum profetizava, dando graças e louvando o Senhor, com acompanhamento de harpa. Dos filhos de Renã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Rotir e Maziote. Remã era vidente do rei, e Deus cumpriu a promessa de torná-lo poderoso e deu a esse homem 14 filhos e 3 filhas. O trabalho de música desses homens incluía tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Os pais é que dirigiam os filhos quando tocavam no templo do Senhor. Asaf, Jedutum e Remã estavam sob a responsabilidade direta do rei. Eles e seus parentes eram todos preparados para cantar hinos de louvor ao Senhor. Eles totalizavam 288 mestres da música. Os cantores eram indicados para o seu tempo de serviço por sorteio, sem levar em conta a idade ou importância. O primeiro sorteio indicou José, da família de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. O segundo
Gedalias, junto com 12 de seus filhos e irmãos. O terceiro, Zacur, e 12 de seus filhos e irmãos. O quarto, Isri, e 12 de seus filhos e irmãos. O quinto, Netanias, e 12 de seus filhos e irmãos. O sexto, Buquias, e 12 dos seus filhos e irmãos. O sétimo, Jezarela, e 12 de seus filhos e irmãos. O oitavo, Jesaías, e 12 de seus filhos e irmãos. O nono, Matanias, e 12 de seus filhos e irmãos. O décimo, Simei, e 12 de seus filhos e irmãos. O 11º, Azarel, e 12 de seus filhos e irmãos. O 12º, Razabias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 13º, Subael, e 12 de seus filhos e irmãos. O 14º, Matitias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 15º, Jeremote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 16º, Hananias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 17º, Josbecasa, e 12 de seus filhos e irmãos. O 18º, Hanani, e 12 de seus filhos e irmãos. O 19º, Malote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 20º, Eliata, e 12 de seus filhos e irmãos. O 21º, Rotir, e 12 de seus filhos e irmãos. O 22º, Gidalte, e 12 de seus filhos e irmãos. O 23º, Maziote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 24º, Romantiezer, e 12 de seus filhos e irmãos.